combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Boa noite, telespectadores da Jovem TV. Estamos dando início ao 23º programa da série Direito em Foco. Hoje temos como convidados a doutora Rosaura, diretora da Ordem dos Advogados, doutor Fabrício Novelino, e vamos abordar temas diversos, como direito de família, direito do consumidor, novo Código Penal. Doutor Eisenhower, as suas considerações iniciais. Boa noite, Evandro. Boa noite, doutor Rosaldo, doutor Fabrício, telespectadores. Mais uma vez, estamos aqui na esperança de poder debater, discutir algum tema, alguma coisa que possa acrescentar conhecimentos e saberes a todas as pessoas. Esperamos que você possa se utilizar bem disso, ser beneficiado com esse programa de hoje. Vamos iniciar perguntando à doutora Rosaura. Doutora Rosaura, essas mudanças no novo Código Penal, isso melhorou, piorou? A sociedade vai se sentir mais segura com essas mudanças ou isso não vai afetar diretamente em nada? É uma questão simplesmente formal. Primeiramente, boa noite a todos, né? Todos aqui presentes, nossos telespectadores também. Doutor Evandro, existe em andamento, né, um projeto com várias alterações no Código Penal. Inclusive, isso tem sido bastante debatido na mídia e tudo mais, realmente com assuntos e com temas bastante polêmicos, né, bastante discutidos na nossa sociedade, e que traz, com certeza, grande discussão em qualquer ramo da sociedade. Eu poderia citar, que existem vários, né, seriam a lei que se prevê nas questões do aborto, do terrorismo. E um dos temas que eu acredito sejam bastante polêmicos seria exatamente o que vem tratando aí da eutanásia, vamos dizer assim, né? Recentemente, a Argentina ela promulgou uma lei chamada Lei da Morte Digna, que regulamenta a eutanásia, mas considerando que, em certas situações, seria pela dignidade daquele doente, daquele paciente que está ali em fase terminal. E, no Brasil, está aí caminhando, junto com as alterações do Código Penal, na verdade, né, alterações na nossa legislação penal, incluindo a previsão de como se fará para que pacientes terminais sejam tratados com dignidade pela área da saúde, pelos seus familiares e tudo mais. Claro e evidente que
em momento algum, se prevê a eutanásia, né? Se prevê uma outra figura chamada ortotanásia, e essa é que vem sendo discutida para ser incluída nas alterações do Código Penal, né? Então, eu acredito que esse tema, hoje, especificamente, poderíamos discutir sobre essa alteração que o Código Penal pretende trazer para nós, para toda a sociedade, que seria o tema da morte digna, de que forma se faria isso no nosso país. Doutora Rosaura, hoje existe uma pressão muito grande, né, da bancada evangélica, né, nas questões do novo Código Penal. A senhora vê, como a senhora encara isso? Como uma coisa salutar, ou em certos pontos isso se mostra retrógrado ao avanço da sociedade? É bastante polêmica, os temas são polêmicos. Eu acho que a sociedade, num todo, ela realmente tem e deve opinar, seja na parte religiosa, enfim, em convicções, e cada um com suas convicções. Então, por isso que é um projeto, e toda a sociedade está lá, está opinando, né? Por exemplo, a questão da eutanásia, a CNBB da eutanásia, na verdade, não. Seria da ortotanásia. Qual a diferença da eutanásia para a ortotanásia, né? A eutanásia, existe uma interferência de alguém para abreviar a vida daquela pessoa. E a ortotanásia, ela nada mais é do que deixar que aquele paciente ele tenha uma morte digna, sem interferências que vai tirar a dignidade daquela pessoa, como tratamentos absurdos, né? Nós temos aí um exemplo que teve nosso ex-vice-presidente Alencar, né? O José de Alencar, né? Me faltou, olha, me fugiu o nome dele agora. E ele decidiu como? Ele decidiu a submeter a tratamentos extremamente agressivos, sabendo, de qualquer forma, que ele não teria condição de sobreviver àquele tratamento. A vida dele realmente, a doença que ele tinha realmente era incurável, ele estava ali em estado terminal. Então, os religiosos, enfim, todo o segmento da sociedade traz sua opinião, e todas elas são válidas, né? Quem sou eu para dizer é retrógrado, discriminativo, não é, né? Eu acho que toda opinião é válida e todas devem ser consideradas, e é isso que o novo projeto de alteração e modificação do Código Penal está sendo discutido aí há muito tempo, por todos esses segmentos que vêm opinando, e eu acho isso bastante salutar para todos nós, né? Muito obrigado, doutor Rosaura. Doutor Fabrício, muita gente ainda teima em ingressar desnecessariamente, né? Em alguns casos é necessário o inventário, o divórcio, através da justiça. Mas existe hoje uma forma mais simples para a separação e para o inventário, que pode ser feito no cartório, logicamente assistido por advogado. O senhor poderia falar sobre esses dois temas, por gentileza? É de suma importância que a sociedade entenda que não há mais a necessidade de ingressar com ação judicial para divórcio quando a pessoa não tem, o casal não tem filhos menores ou incapazes. A gente vê a pessoa entrando, o casal, com dezenas de milhares de ações na justiça, assoberbando ainda mais a justiça, quando poderiam entrar diretamente no cartório. É muito mais rápido, é muito mais fácil e resolve-se em 30 dias aproximadamente. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, não sei, por talvez não acreditarem que isso existe, poxa, você vai para a justiça, vai ficar 8 meses, vai ficar 1 ano e 2 meses, podendo fazer no cartório em 30 dias. Então, abram os olhos, você em casa aí, isso não é em Cabo Frio, em São Pedro, em Arraial, é no Brasil inteiro.
procure um advogado da sua confiança, tem que ser consensual. Esse advogado orientará o casal a respeito de divórcio, ingressarão por via extrajudicial e em 30 dias está resolvido, inclusive o inventário. Aquele que perdeu um ente querido, que tem que abrir o inventário e vai para a justiça, que vai demorar 1, 2, às vezes 10, 20 anos, também pode ser resolvido no cartório, desde que não haja menores envolvidos ou incapazes, né? Doutor Eisenhower, essa semana tivemos um início de semana quente, com o mensalão, né, a abertura do mensalão pelo Supremo Tribunal Federal. Muita gente aposta que isso vai terminar em pizza. Outros acreditam na condenação dos réus. Para as pessoas leigas, né, elas falam muita bobagem com relação ao mensalão, né? A questão, por exemplo, da prova testemunhal, dizem que no caso do José Dirceu só existem provas testemunhais. Alguns dizem que não existe a valorização de uma prova sobre a outra. A prova documental, né, ela não é superior à prova testemunhal. Mas a prova testemunhal é uma prova mais fácil de ser refutada, de ser rebatida. O que o senhor acha? Qual deve ser, né, o término do mensalão? O que vai redundar na sentença final lá do STF? Eu queria começar falando sobre a participação, a atuação profissional dos advogados, que vem sendo assim relativamente combatida e desprestigiada. Quero dizer que o advogado, assim como todos os outros profissionais, ele é contratado por uma pessoa, lá no caso do Supremo Tribunal Federal, por uma das partes, para defender lá os interesses desse que o contrata para o exercício dessa profissão. Então, um advogado que é contratado para defender Manuel, Pedro, Miguel, ele não tem que chegar lá e denunciar, condenar, sei lá, participar dessa guerra que a mídia faz e que a população acaba acompanhando e desenvolvendo. Cada profissional ele tem que ir lá e defender o seu próprio cliente e defender com todas as forças e com toda a sabedoria que ele possa desenvolver nesse trabalho. Até porque, se mal sucedido, esse cliente pode procurar a OAB e representar contra o profissional que desempenha mal o seu trabalho profissional ali. Então, é preciso que a gente compreenda isso. É preciso que as pessoas compreendam esse trabalho. O advogado vai lá para defender os interesses de quem o contrata para esse trabalho. Do processo em si, Evandro, eu fico imaginando, a gente tem falado aqui diversas vezes sobre o problema que se invoca aí, o antigo presidente do Supremo Tribunal Federal vivia falando sobre isso. O antigo que eu digo é o anterior. Ele vivia falando sobre o problema dos recursos e que o processo demorava muito, porque os advogados recorriam e o advogado era culpado do atraso dos processos. A gente observa que não é bem assim. Estamos aí, segundo alguns dizem, à beira da prescrição, ou seja, da absolvição de todos ou de alguns desses que estão sendo lá julgados, exatamente por causa do tempo que passou, decorreu um tempo muito grande até começar esse julgamento. Foi preciso que o novo presidente, que tem sido um grande presidente do Supremo Tribunal Federal, assumisse esse papel e, decididamente, colocasse o processo em julgamento. De forma que o que a gente espera desse processo, como dissemos aqui na semana passada, se eu não estou enganado, o que a gente espera é que haja um julgamento exemplar, que
que a técnica prevaleça e o julgamento chegue ao fim com um resultado que possa servir de exemplo para a posteridade, para as pessoas que vêm por aí. E também esperar que todos os cidadãos desse país sigam o exemplo e deixem de lado essas práticas indesejáveis que estão sendo julgadas hoje no Supremo Tribunal Federal. Acreditar que nenhum deles tenha participado de uma situação dessa, fica até meio difícil, porque são tantas pessoas, e muitas delas não foram arroladas no processo do Supremo Tribunal Federal, segundo a imprensa, a mídia, algumas pessoas falaram. De modo que o que a gente espera é que haja um resultado que seja positivo para a sociedade brasileira, para que o povo não venha a ter em descrédito a justiça do país. É muito complicado isso, é muito complicado a gente levar em conta tudo isso aí. Então, o que a gente espera é que haja um julgamento e que não só esse mensalão aí, mas o outro também, né? Tem um outro mensalinho aí que falam e tal. Por que aquele não foi submetido a julgamento e só esse é que está sendo julgado? Então, o povo espera que todos os casos sejam julgados e que nenhum deles seja esquecido no curso do tempo. A gente entra numa questão também da prescrição, né? O argumento de que o mensalinho não foi julgado agora é que esse crime já estaria prescrito pela data que aconteceu, que foi quando o Eduardo Azeredo governou o estado de Minas Gerais. E a gente sabe que o Marcos Valério ele vinha influindo diretamente nas decisões do governo de Minas desde a época do Hélio Garcia. O único que se manteve fora disso aí foi o governo do Itamar Franco. Doutor Fabrício Novelino. Eu quero falar sobre isso ainda. Doutor Fabrício Novelino, o senhor gostaria de se manifestar a respeito desse julgamento lá do mensalão? Qual que é a sua expectativa quanto ao resultado desse julgamento? Olha, sobre o resultado é quase impossível prever, uma vez que eu não tive acesso direto aos autos e só vi o que foi publicado na mídia. E a gente não pode seguir pela mídia, e sim pelo que, de fato, conhecemos, né? Depois de compulsar os autos, etc. Mas eu espero que a justiça seja feita, que os ministros do STF tenham uma sensibilidade, como de fato tem, para julgar esse caso e que certamente dará à sociedade uma resposta, sendo que se a pessoa faz um crime ou comete um crime e acaba sendo julgada pelo STF, como pelo histórico do STF até hoje não julgou, não condenou ninguém nesse tipo de caso, agora é a hora, talvez, de mudar não sei nem como é que eu diria o nome, essa postura, né? Porque essa conduta que todos que vão para o STF em caso de política, eles acabam sendo absolvidos. Então, vamos ver se dessa vez haja uma mudança, né? Positiva, né? Doutora Rosaura, qual a sua expectativa com relação ao resultado do julgamento do STF, no caso aí do mensalão? Acho que a minha expectativa é a expectativa de qualquer brasileiro, né? Que realmente quem for culpado, quem tiver cometido todos os atos que constam naqueles autos que a gente vê todo dia. Essa semana eu estava vendo na TV o relator lendo alguns trechos, alguma coisa, não consegui ver uma grande parte, mas o pouco que eu vi ali me revoltou extremamente, né? Porque a gente vê uma pobreza absurda nesse país, pessoas realmente humildes que pagam as suas continhas lá, não conseguem pagar nem suas continhas de luz de R$60 ou uma continha de água de R$40 e tem lá a sua luz cortada. E esse cidadão ele tem, honestamente, o saláriozinho que ele ganha,
administrado por ele, pagando os impostos que paga, que quando se pega uma conta de luz, uma conta de água, é um exemplo que eu dou, se vê lá o imposto absurdo que se paga. E é esse dinheirinho que sai do bolso dessas pessoas mais humildes, de todos nós, cidadãos brasileiros, é que foi parar no bolso daquelas pessoas que estão hoje envolvidas nesse chamado mensalão. Então, eu, como brasileira, como cidadã brasileira, eu gostaria realmente que, se tem culpa, essa culpa seja punida, se há crime, esse crime seja punido, e punido severamente pelo STF, até porque é verba pública, dinheiro público, que sai do dinheiro do bolso de todos nós, dos mais humildes aos melhores colocados aí financeiramente. Então, que a justiça seja feita nesse país, e, como disse o doutor Fabrício aqui agora, ninguém até hoje foi julgado culpado, ninguém pagou por nada, então, pelo menos que agora se pague, né, em nome de todos nós, em respeito, na verdade, a todos nós, né? Então, seria isso que eu teria a dizer sobre o mensalão, o julgamento do mensalão. Doutor Eisenhower, muita gente fala que essa questão da fragilidade da prova testemunhal, e o ministro Marco Aurélio, recentemente, se manifestando a respeito disso, ele falou assim: o que vocês esperam? Uma carta ou uma confissão espontânea dessas pessoas, né? E dizendo que vão ter que se valer realmente da prova testemunhal. O que o senhor acha a respeito disso? Eu penso que uma prova testemunhal bem consistente, robusta, como se diz, ela não pode ser desconsiderada. Eu acho que ela deve, sim, ser observada para um julgamento, até porque a gente tem que modernizar isso, né? Tem que avançar. Nós não podemos estar hoje aí julgando com base no que se fazia quando meu bisavô andava de calça pela rua aí. Muito importante de tudo isso, quando eu falava no mensalinho também, que eu digo o seguinte: mas por que não aconteceu naquela época? Por que é que, neste país, alguns são submetidos aos maiores rigores da lei? E em todos os lugares, não só lá em Brasília, mas em todos os lugares, por que razão alguns são submetidos aos rigores da lei e outros nem tanto assim? Há poucos dias atrás, Evandro, me fui convidado por uma TV local para falar sobre o que era permitido pela lei, o que é que os candidatos podiam ou não podiam fazer. E eu disse: olha, não vou falar, porque, do que me consta, nem mesmo os juízes sabem o que é certo e o que não é. Porque, aplicando essa lei, nós vemos que as decisões tomadas em primeira instância, aqui na nossa cidade, elas são reformadas ou no Tribunal do Rio ou em Brasília. Então, quem é que sabe o quê? O que é que pode? O que é que não pode fazer? Não é? Então, quer dizer, eu acho que o que a gente espera é que haja o rigor, que a lei seja cumprida. Se essa lei não serve mais, vamos modificar a lei então, mas que haja uma modernização, um segmento, e por aí eu acho que é assim que deve ser. Bom, chegamos ao momento do nosso intervalo. Na volta, daremos continuidade ao nosso programa. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia, e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer.
ao segundo bloco do nosso programa. Doutor Eisenhower, esse é o mês do advogado, né? Dia 11, o que nós comemoramos? Bom, dia 11 é o dia em que se comemora a inauguração, né, a inclusão no país dos primeiros cursos jurídicos e em que se comemora o dia do advogado, entre outras profissões. Nós, no nosso caso, comemoramos o dia do advogado. Dia 11 vai ser sábado e nós vamos ter uma singela comemoração que vai ser o café da tarde na sede da subseção e nas salas da OAB, no Fórum de Cabo Frio, na Vara do Trabalho, no Fórum de Arraial do Cabo e no Fórum de Armação de Búzios, que são as cidades, os municípios, as comarcas da nossa abrangência territorial. E nós esperamos que esse dia 11 de agosto, esse dia do advogado deste ano, seja o prenúncio de grandes realizações, de grandes felicidades, de grandes avanços na vida de cada profissional do direito. E que, com isso, a gente possa ter as prerrogativas profissionais respeitadas, que a celeridade processual possa acontecer, porque na ponta da linha, na ponta de tudo isso, está o cidadão brasileiro, ou qualquer cidadão, que se utiliza do profissional do direito, do advogado, para representá-lo junto ao Poder Judiciário e em outros lugares, na defesa dos seus direitos, dos seus interesses. E, em última análise, ele é um dos grandes prejudicados dessas mazelas todas que a gente vê, como a demora do processual, a grande delonga processual, o mau atendimento que ele recebe nas serventias, ou seja, os integrantes do Poder Judiciário dizem a toda hora que o cidadão pode ir ao cartório e obter as suas informações. E, na verdade, não é bem assim que a coisa acontece. Então, a gente precisa ter mais juízes, tem que ter mais serventuários, tem que ter essas pessoas bem preparadas para atender o cidadão, tem que ter mais serventias. É isso que o cidadão precisa, é isso que o advogado precisa. Nesta segunda-feira, um jornal da região divulgava que um grupo de advogados de armação de Búzios foi ao Rio de Janeiro na esperança de conseguir juízes para trabalhar naquela comarca que não tem juiz lá. Os advogados não conseguem resolver os problemas. As petições, simples petições em processo de pensão alimentícias, ficam 6 meses sem juntada, fica eternamente aquilo ali. Uma única juíza que vem de Saquarema atende o advogado num processo e no outro ela já não quer mais atender, ou não atende ninguém. Tem serventuários que atendem o advogado de forma grosseira aí. Seu despreparo é uma forma de desconhecer a própria lei, que é a obrigação do servidor público de atender bem a todas as pessoas. De forma que é isso que os advogados querem, precisam, porque na ponta de tudo isso, como dissemos ainda agora há pouco, estão os cidadãos que esperam do advogado, do Poder Judiciário, a resposta para os reclamos que ele tem e que ele apresenta. De modo que, na próxima terça-feira, esperamos encontrar todos os advogados da nossa subseção nesse café da tarde, que vai começar aí, acho que às 14 horas, e nós estamos lá esperando todos para uma comemoração simbólica. Por outro lado, quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre a questão da segurança do cidadão no transporte, nas ruas, por aí. Aliás, um dia desse, uma pessoa falava dizia o seguinte: se você quiser suicidar, procura uma faixa de pedestres e exerce lá o seu direito de preferência, que aquela faixa é do pedestre. Se você entrar ali, o primeiro motorista que vier, inclusive de ônibus, de transporte público local, eles passam batido. Então,
é isso que a pessoa falava. A gente não quer que ninguém vá suicidar. É preciso que cada um tenha lá o seu cuidado. Também tem uma outra questão. Às vezes colocam faixa de pedestre embaixo do sinal do semáforo, antes, 3 ou 4 metros ou depois. Se tem um sinal ali, já não justifica mais essa faixa de pedestre que confunde as pessoas. E muitos ingressam nessa faixa porque é a preferência dele e acaba atrapalhando o trânsito que tem que avançar na hora que o sinal abre, né? E aí fica formando filas, porque alguns começam a atravessar naquele local ali. É preciso que todo mundo tenha um pouco de compreensão quanto a isso também, porque acaba desestimulando o motorista de respeitar essas faixas no lugar que ela tem que estar por ali. De modo que essa é uma grande preocupação que a gente tem. A gente observa isso com frequência. Com frequência se vê pessoas que param para o pedestre atravessar a faixa, o que vem atrás vem aí com uma velocidade muito elevada, freia perigosamente, provocando inclusive acidentes, e os que vão pela outra faixa, ônibus, motorista profissional, que tem a obrigação de saber igual ou mais do que o outro, passam numa velocidade incompreensível, colocando em risco a vida de pessoas que estão ali exercendo um direito, exercitando esse direito que a lei lhes assegura, que é o de preferência na faixa de pedestre. Eu gostaria de perguntar aos nossos convidados aqui, doutor Fabrício, o senhor acha que o advogado tem motivos para estar comemorando agora essa data, ou para os profissionais houve um retrocesso? Olha, infelizmente, muitas pessoas confundem a profissão do advogado, né? Por exemplo, quando defende um criminoso, ou tem algum problema, igual no caso do mensalão, com aqueles que fizeram ou cometeram crimes. Outros confundem o advogado com a morosidade da justiça, culpando os advogados. Quantas vezes batem na minha porta pessoas reclamando dos seus advogados, que estão, na maioria das vezes, exercendo um papel com toda a dedicação, com todo o esforço, com aquela força que o advogado normalmente faz ao máximo para exercer sua profissão, e a sociedade ou aquele cliente fica chateado, achando que o advogado não está fazendo nada, e que o advogado não está trabalhando. E, na verdade, a culpa não é do advogado, a culpa é da justiça. A morosidade da justiça hoje não é a culpa do advogado. Então, eu fico em dúvidas se hoje, né, quando na data do advogado, se é para comemorar ou não. Hoje eu tenho as minhas dúvidas. Doutora Rosaura, qual a sua opinião? Aproveitando aqui o que o doutor Eisenhower estava falando aqui sobre a questão de falta de juízes aqui na nossa região, ele especificou até a Búzios, né? Mas eu diria que toda essa região aqui não tem juízes para cá. O doutor Fabrício estava falando agora que nós, advogados, realmente, no final, é que somos ocupados, o cliente não entende que é a máquina judiciária, realmente, que nos está deixando na mão, né? Então, agora, nesse mês de advogado, seria um bom presente que nós, advogados, vou dizer até aqui da nossa região, poderíamos ter, seria o respeito pelo nosso empenho em toda essa região aqui, e que viesse juízes aqui para atender os nossos clientes, os nossos judicionados, porque realmente casos graves acontecem e não adianta a gente correr no fórum para tentar resolver, para tentar despachar com o juiz, porque na maioria das vezes a resposta que a gente tem é: o juiz está atendendo aqui, em Arraial do Cabo, em Búzios, em Saquarema, e não tem condição de despachar. Então, o dia do advogado está chegando, e para que a gente pudesse comemorar com mais alegria, né, doutor Fabrício, esse dia, seria o judiciário ajudar, que o nosso judiciário ajudasse ao trabalho de nós, todos os advogados. Seria isso que eu teria a dizer. Eu gostaria de provocar aqui os nossos convidados
A questão, nós estamos vivendo um momento de transição. O processo judicial eletrônico é uma realidade, né, em algumas áreas da justiça, em algumas comarcas, né? Isso virá a solucionar o problema hoje dessa falta de agilidade, essa morosidade da justiça? Doutora Rosaura, começando pela senhora. Estamos a passos, eu considero passos lentos, né? Esse novo sistema aí judiciário. Eu tenho muitas dúvidas se realmente vai agilizar. É claro que sim, vai melhorar. Nós que advogo já há bastante tempo. Eu sou da época que a gente tinha que ir no cartório para pegar uma fichinha, ir lá encontrar aquela fichinha para poder ver como é que estava o processo, tinha que sair do escritório. Agora, hoje, a gente já tem informática, né, presidente? E, enfim, melhorou bastante, claro. E agora vem mais essa novidade para a nossa área. Acredito que vai agilizar, sim, mas eu continuo achando que falta juízes e eles não dão conta do número de processos que tem para julgar, para decidir, e aí fica realmente um ponto de interrogação, será que isso vai agilizar ou não? Eu realmente sou meio pessimista aí nesse campo aí. Doutor Fabrício? Eu, ao contrário da doutora Rosaura, eu sou muito positivo, né, quando eu olho para a informática. É lógico que os advogados ainda não estão acostumados, a magistratura ainda não está acostumada, o Ministério Público, estamos todos nos adequando. Mas imaginemos o seguinte, hoje, se a gente tem uma carta precatória para Manaus, o juiz manda um e-mail, chega lá em segundos, né? Agora, o equipamento lá de Manaus tem que estar funcionando também, que senão não chega. E você tem uma carta precatória daqui para o Rio de Janeiro, daqui para São Paulo, daqui para Manaus, a velocidade é a mesma, desde que tudo funcione certinho. Na hora da distribuição da ação, eletronicamente, a gente distribui e chega praticamente no mesmo segundo ou em poucos segundos na mesa do juiz. Agora, volto a dizer, basta que esteja funcionando. E, infelizmente, o sistema ainda não está funcionando, nem na Justiça do Trabalho, nem na Justiça Federal, nem na Justiça Estadual. Ainda está a passos lentos, não estão funcionando nenhum dos sistemas perfeitamente, vamos dizer, né? Estão funcionando, mas não estão funcionando 100%. Mas acredito que, com o tempo, tudo será resolvido e vai acabar melhorando, sim. Doutor Eisenhower, a gente vê, né, nesse caso do processo judicial eletrônico, o acesso, né, você entra no seu computador, lá no seu escritório, na sua residência, e você já tem ali todo o processo ali. Porque hoje saem algumas publicações assim, fale o autor sobre folhas 16. Quer dizer, você tem que ir ao cartório, ver o que está falando a folha 16 para você se manifestar. Então, no momento que você já viu o que existe na folha 16, do próprio escritório, você, através da assinatura eletrônica, você já peticiona e se manifesta naquela folha 16. Com certeza vão ter, né, mais serventuários dedicados ao andamento do processo, porque se perde muito tempo atendendo balcão de secretaria, né? O que o senhor acha com relação a isso? Aliás, por falar em folha 16, eu estava me recordando aqui, uma vez eu saí daqui e fui protocolar uma petição em São Francisco de Itabapuana, se eu não estou enganado o nome da cidade, acho que é essa daí. São 250 quilômetros daqui. E eu protocolei a petição e na semana seguinte saiu um despacho à parte contrária. Eu já imaginava que esse despacho só se destinava à parte contrária do meu cliente. Eu já imaginava isso, mas não podia correr o risco de esperar que o que ele estava intimando para falar era sobre o que eu levei para lá. E tive que sair daqui, fui até São Francisco de Itabapuana, 250 para lá, 250 para cá,
um cansaço tremendo, exatamente porque naquele período o funcionário do cartório se recusava a dizer qual era a parte contrária, até porque todas as duas partes eram contrárias uma à outra, né? A parte contrária. E chegando lá eu digo, mas isso aqui está errado. Por que não diz qual é a parte contrária? Porque, mas é para a parte contrária. Sim, isso tudo bem, mas todos os dois são contrários. Um está atuando contra o outro. A questão do processo eletrônico, ele vai acelerar sim, vai agilizar, tem que ser. Mas acima disso, o Evandro, e que tem a questão é sensibilidade. Sensibilidade não é com máquina, é com juiz mesmo, é com advogado, é com servidor público. Tem que ter sensibilidade para compreender a necessidade das outras pessoas. Isso é o que afoga o judiciário, e, em especial, as emoções das pessoas no longo curso do tempo. Então, o que é preciso é ter essa sensibilidade para fazer funcionar. Acho que o processo eletrônico vai acelerar mesmo, tem que acelerar, vai evitar muitas coisas que ainda acontecem até hoje, as manobras processuais, com toda certeza. Até porque, quando você tiver a oportunidade de realizar uma audiência ou participar de um julgamento de dentro do seu escritório, muito mais fácil será esse trabalho, com toda certeza. Doutor Fabrício, é uma questão que tem ocupado a mídia recentemente, né? Tem sido a do abandono afetivo, né? Principalmente no caso, o abandono paterno. Muitas pessoas não têm constando, né, na sua certidão de nascimento, no seu RG, o nome do pai. Muitos têm só o nome da mãe. Como que o judiciário tem tratado isso ultimamente? Esse é um caso complexo, né? Nos bairros mais pobres, é comum olhar na identidade das pessoas só o nome da mãe. É muito mais comum do que se imagina. Hoje, inclusive, quando a mãe vai registrar a criança, o próprio cartório já envia uma carta, porque a mãe é obrigada a dizer quem é o pai, que na verdade o pai e a mãe deveriam apresentar, né? Chegarem juntos e registrar a criança. Mas o pai, quando não vai, o próprio cartório envia uma carta chamando esse pai para que seja averbada na certidão de nascimento o nome do pai. Caso esse pai não compareça, a mãe pode ingressar com um pedido de investigação de paternidade, inclusive pode pedir cumulado com alimentos também, e com exame de DNA, certamente, se for o pai, será naturalmente registrado o nome daquela criança, o pai e os avós. Independente do pedido de pensão, né? Muitas pessoas aí já se aproximando da maioridade, ou às vezes até na maioridade, eles querem saber aquela vontade, né, própria do ser humano, saber quem que é o seu pai, né? A gente tem visto um esforço grande, né, principalmente das varas de família, né, no sentido de convocar os pais, os supostos pais, né, que muitas vezes não se confirmam, né, para que reconheça seus filhos. É isso mesmo, doutor Fabrício? Quando o suposto pai é convocado a fazer o exame, né, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem um convênio